Ela estava com o filho na UTI e o marido sumiu com a amante. Anos depois, a sogra descobre um segredo que muda tudo. No silêncio da noite, quebrado apenas pelo choro baixo do filho no quarto ao lado, Helena encontrou o bilhete sobre a mesa da cozinha. As palavras escritas na caligrafia apressada e quase irreconhecível de seu marido eram um golpe seco e brutal. Precisei ir embora. Não me procure. Sinto muito. Foi nesse instante, com o papel tremendo em suas mãos e o mundo desabando ao seu redor, que ela soube que sua vida, como a conhecia, havia acabado. Mas estou me adiantando. A verdadeira história, a que ninguém contou, começou meses antes, em uma manhã ensolarada de sábado, quando o cheiro de café fresco e a risada de seu filho Lucas ainda preenchiam a casa com a promessa de um futuro perfeito. A vida de Marcos e Helena era o retrato da estabilidade conquistada com esforço. Ele, um engenheiro civil dedicado, herdeiro de uma pequena, mas respeitada, construtora fundada por seu pai. Ela, uma enfermeira cujo dom para o cuidado se estendia muito além dos corredores do hospital, envolvendo o marido e o pequeno Lucas, de apenas 3 anos, em uma redoma de afeto e segurança. Lucas, com sua saúde frágil e um par de olhos curiosos que absorviam o mundo, era o centro gravitacional daquele universo. Cada decisão, cada sacrifício era por ele. A construtora da família, a Almeida em Filho, não era um império, mas um legado de honestidade. Era o que Marcos acreditava. Ele passava os dias entre plantas de projetos e canteiros de obras, orgulhoso de erguer edifícios sobre a fundação de integridade que seu pai lhe ensinara. No entanto, sob o concreto e o aço, uma estrutura podre começava a ceder, e ele estava prestes a descobrir que a empresa familiar havia se tornado a fachada para um esquema perigoso, muito além de sua compreensão. A primeira fissura apareceu de forma sutil, em um balanço financeiro que não fechava. Uma retirada de capital vultosa, justificada como investimento em novos terrenos, mas sem a documentação correspondente. Marcos, metódico e incorruptível, foi atrás. O que encontrou o fez gelar. Seu sócio, um homem que seu pai trouxera para a empresa anos antes, havia usado o nome da construtora para garantir empréstimos com agiotas da construção civil, um grupo conhecido por sua brutalidade e por não aceitar não como resposta. Eram homens que não construíam com tijolos, mas com medo. O dinheiro, desviado para projetos paralelos e para cobrir dívidas de jogo do sócio, colocara a Almeida em Filho em uma posição insustentável. A dívida era astronômica, impagável, e o nome da família estava atrelado a cada centavo. Marcos confrontou o sócio que, encurralado, confessou tudo, mas com um aviso que soou como uma sentença. Eles sabem onde você mora, Marcos. Sabem o nome da sua esposa, sabem que seu filho tem a saúde frágil. Se você abrir a boca, a dívida não será cobrada em dinheiro. O medo, um veneno frio e paralisante, tomou conta de Marcos. A imagem de Helena e Lucas, vulneráveis e inocentes, transformou-se em uma tortura constante. Ele passou noites em claro, o peso daquela ameaça esmagando seu peito. Denunciar significaria expor sua família a um perigo real e inimaginável. Pagar a dívida era impossível. A única saída que sua mente desesperada conseguiu forjar foi drástica, dolorosa e solitária. Ele precisava desaparecer. Precisava cortar todos os laços, apagar seu rastro e levar a ameaça consigo para longe deles. A decisão o quebrou por dentro. Como explicar a Helena que ele a estava abandonando por amor? Como dizer ao filho, que mal começava a formar suas primeiras frases, que o pai precisava sumir para que ele pudesse viver em paz? Não havia palavras. Qualquer explicação seria um risco, um fio solto que os agiotas poderiam puxar. E assim, ele planejou a fuga mais cruel de todas, a que se disfarça de traição.
Ele sabia que precisava de uma narrativa crível, algo que fizesse Helena odiá-lo o suficiente para não procurá-lo, para seguir em frente. A oportunidade, trágica e conveniente, surgiu na figura de Clara, uma arquiteta talentosa e ambiciosa que trabalhava em um projeto com a construtora. Nas semanas que antecederam sua partida, Marcos foi visto com ela em reuniões que se estendiam, em almoços de negócios que, para olhos externos, poderiam parecer outra coisa. Ele foi frio e distante com Helena, criando uma barreira emocional que a feria profundamente, mas que em sua mente distorcida pelo pânico, era uma camada necessária de proteção. Na noite da fuga, ele sacou o restante de suas economias pessoais, deixou o bilhete genérico sobre a mesa e partiu, levando consigo apenas a roupa do corpo e uma culpa que o assombraria para sempre. Ele dirigiu sem rumo, as lágrimas turvando sua visão, cada quilômetro percorrido um prego a mais em seu próprio caixão emocional. Ele não estava fugindo com uma amante. Estava fugindo para que sua família não precisasse comparecer ao seu funeral. Para Helena, o mundo se estilhaçou. O bilhete era a prova irrefutável de um abandono covarde. A dor inicial rapidamente deu lugar a uma humilhação pública e corrosiva. A cidade era pequena e as notícias corriam rápido. Os boatos, alimentados por olhares de pena e sussurros maldosos, logo encontraram um rosto para a traição. Clara, a arquiteta. Ele fugiu com a colega de trabalho, diziam. Sempre soube que havia algo entre eles. Helena, devastada, se agarrou à única coisa que lhe restava, a rotina de cuidar de Lucas. Cada mamadeira, cada noite mal dormida, cada visita ao médico por causa da saúde frágil do menino era um ato de resistência. Ela se recusava a desmoronar. A dor, ela a transformou em uma armadura, mas a mágoa era profunda, especialmente em relação à sua sogra, Dona Vera, a mãe de Marcos, uma mulher de poucas palavras e olhar severo, parecia culpá-la pelo desaparecimento do filho. O silêncio entre as duas era um abismo de acusações não ditas, e Helena se sentiu completamente sozinha, abandonada não apenas pelo marido, mas por toda a família dele. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, Marcos começava sua nova vida sob um nome falso. Ele se estabeleceu em uma cidade industrial, um lugar cinzento e anônimo onde ninguém o conhecia. Conseguiu um emprego em uma construtora pequena, um trabalho braçal, muito abaixo de suas qualificações, mas que lhe garantia o suficiente para sobreviver e manter a cabeça ocupada. O homem que antes projetava edifícios agora carregava sacos de cimento, o corpo dolorido no final do dia, um cansaço físico que mal conseguia abafar a agonia de sua alma. Por uma ironia do destino, Clara também havia se mudado. A empresa dela a transferira para um grande projeto na mesma região. Quando se encontraram por acaso, a surpresa foi mútua. Clara, que sempre admirou a integridade de Marcos, se viu atraída por aquele homem quebrado, envolto em um mistério doloroso. Ela não sabia de toda a verdade, apenas que ele estava sofrendo, e viu ali uma chance. Ela se apaixonou de verdade, não pelo engenheiro bem-sucedido, mas pelo homem que se escondia por trás daquela fachada de tristeza. Clara tentou se aproximar. Oferecia caronas, convidava para jantares, tentava preencher o vazio que via em seus olhos. Mas Marcos era uma fortaleza impenetrável. Uma noite, exausta das recusas, ela o confrontou. Por que você faz isso? Por que se afasta de todo mundo? Eu posso te ajudar. Foi então que ele, com a voz embargada pela primeira vez, confessou parte de seu tormento. Eu não posso, Clara. Eu não posso me envolver com você, nem com ninguém. Meu coração ainda pertence a Helena. Tudo o que eu fiz, cada segundo de miséria que eu vivo, é por ela e pelo meu filho. A confissão, carregada de uma dor genuína, atingiu Clara de uma forma inesperada.
Não era a resposta que ela queria, mas era uma que ela, no fundo, respeitava. Ela entendeu que o amor dele pela família era a força que o mantinha de pé, mesmo no exílio. A partir daquele dia, sua paixão começou a se transformar em uma compaixão profunda. Ela queria ajudar, mas não sabia como. Marcos, em sua solidão, encontrou uma única válvula de escape: um diário. Um caderno simples, de capa preta, onde ele despejava tudo o que não podia dizer a ninguém. Ali, ele narrava em detalhes o esquema dos agiotas, as ameaças, a dor da fuga, o amor desesperado que sentia por Helena e a saudade avassaladora de Lucas. Cada página era um testamento de seu sacrifício, uma conversa silenciosa com a família que ele havia deixado para trás. Hoje Lucas deve ter dito uma palavra nova, escrevia ele. Será que Helena conseguiu consertar o vazamento na pia da cozinha? Eu deveria estar lá. O diário era sua sanidade, a única prova de que o homem que ele era um dia ainda existia em algum lugar. Em uma tarde, enquanto Marcos estava no trabalho, Clara foi até seu pequeno apartamento para deixar um livro que ele havia pedido emprestado. A porta estava entreaberta e, movida por uma preocupação crescente, ela entrou. Sobre a mesa de cabeceira viu o caderno preto. A curiosidade, misturada a um desejo genuíno de entender, foi mais forte. Ela o abriu e começou a ler. O que encontrou naquelas páginas a deixou sem ar. Não era a história de um homem que fugiu por fraqueza, mas a de um herói trágico, encurralado por circunstâncias terríveis. A verdade, em toda a sua complexidade dolorosa, estava ali. E Clara soube, naquele instante, que não podia mais guardar aquele segredo. Ela não contaria a Helena, pois isso poderia colocá-la em perigo. Mas havia outra pessoa que precisava saber. Alguém que tinha a força e a teimosia para mover as peças daquele tabuleiro. Dona Vera, a mãe de Marcos. Com a decisão tomada, Clara agiu com a precisão de uma arquiteta, traçando uma linha mestra. Ela não podia simplesmente enviar o diário ou fazer uma ligação anônima. O risco de interceptação era grande demais, e a história era tão complexa que exigia um toque humano, uma ponte de confiança. Ela pesquisou e encontrou o endereço de Dona Vera, a matriarca reclusa, e escreveu uma carta curta e enigmática, sem remetente, contendo apenas uma frase e um endereço. Se ainda quer entender o que aconteceu com seu filho, venha a este lugar, sozinha. Era uma aposta arriscada, um tiro no escuro que dependia da intuição de uma mãe que ela nunca havia conhecido. A carta chegou em uma manhã fria, e Dona Vera, ao lê-la, sentiu um calafrio que nada tinha a ver com a temperatura. Aquele bilhete anônimo, em vez de assustá-la, acendeu uma faísca de esperança em meio ao ressentimento que a consumia. Por anos, ela se agarrara à narrativa mais fácil. Seu filho, o homem íntegro que ela criara, havia sido corrompido por uma mulher, Helena, que nunca fora boa o suficiente e depois a abandonara por outra. Mas no fundo de sua alma, essa versão nunca se encaixou perfeitamente. Havia uma peça faltando, uma dissonância que a incomodava nas longas noites de insônia. Aquele bilhete era a promessa de encontrar essa peça. Dona Vera não contou a ninguém. Fez uma pequena mala, disse a uma vizinha que visitaria uma prima distante e embarcou em um ônibus para a cidade industrial cujo nome estava no papel. A viagem foi longa e silenciosa, um purgatório de pensamentos conflitantes. Cada quilômetro a afastava da sua zona de conforto e a aproximava de uma verdade que ela temia e desejava na mesma medida. Ao chegar, seguiu as instruções e se hospedou em um hotel modesto. No dia seguinte, no horário combinado, foi até a praça indicada na carta. Lá, sentada em um banco, estava Clara. A primeira reação de Vera foi de pura repulsa. Ali estava ela, a outra, a mulher que, em sua mente, era a personificação da destruição de sua família.
Mas Clara a abordou com uma calma e uma seriedade que a desarmaram. Eu não sou o que a senhora pensa, disse ela, a voz firme. Eu amo o seu filho, é verdade, mas ele nunca me deu nada além de respeito e da certeza de que o coração dele pertence a outra pessoa. Eu estou aqui porque ele precisa de ajuda, e a senhora é a única que pode fazer isso. A sinceridade de Clara era palpável, e Vera, uma mulher que sempre se orgulhou de seu senso de justiça, decidiu ouvir. Clara não revelou tudo. Ela apenas explicou que Marcos estava vivendo sob um nome falso, que estava quebrado emocionalmente e que havia um motivo muito maior para sua fuga do que qualquer um imaginava. Ela deu a Vera o endereço do pequeno apartamento de Marcos e uma chave reserva que ele lhe dera para emergências. Vá até lá quando ele estiver no trabalho. Ele nunca a deixaria entrar se a visse. Procure por um caderno preto. A verdade está lá. Depois disso, a decisão será sua. E com isso, Clara se levantou e foi embora, deixando Dona Vera sozinha no banco da praça, com uma chave na mão e o peso do mundo em seus ombros. Aquele encontro a abalou. A imagem da amante calculista se desfez, dando lugar a de uma mulher que, por amor, estava disposta a abrir mão do homem que amava para salvá-lo. Aquilo exigia uma força que Vera, a contragosto, admirou. Na manhã seguinte, com o coração batendo descontroladamente, ela foi até o prédio decrépito onde seu filho vivia. O lugar cheirava a mofo e a vidas estagnadas. Usando a chave, ela abriu a porta e entrou no pequeno estúdio. O que viu partiu seu coração. Era um espaço impessoal, quase um cativeiro, com um colchão no chão, poucas roupas e uma solidão que parecia impregnada nas paredes. Ali não vivia um homem que fugira para uma vida de prazeres. Ali sobrevivia uma alma em penitência. Sobre a mesa de cabeceira, exatamente como Clara havia dito, estava o caderno de capa preta. As mãos de Vera tremiam enquanto ela o pegava. Sentou-se na única cadeira do cômodo e começou a ler. A caligrafia de seu filho, antes tão firme e confiante, agora era um registro de sua agonia. As primeiras páginas foram um soco no estômago. Marcos descrevia em detalhes a descoberta da fraude, a confrontação com o sócio e a ameaça velada, mas mortal, dos agiotas. Eles falaram de Helena, mãe. Falaram do meu Lucas. Disseram que saberiam se eu fosse a polícia. Eu vi nos olhos deles que não era um blefe. Vera sentiu o ar faltar. O filho que ela julgou um covarde era, na verdade, um homem aterrorizado, agindo sob a mais primal das motivações, a proteção de sua prole. Ela continuou a ler, as lágrimas escorrendo por seu rosto e manchando as páginas. Marcos narrava a dor de planejar a própria desonra, de ferir Helena intencionalmente para afastá-la, de ver o ódio e a decepção nos olhos dela e saber que aquilo era o seu sucesso. Cada olhar de desprezo dela era uma prova de que meu plano estava funcionando. E cada prova era uma faca girando no meu peito. Eu a estava salvando, mas a estava perdendo para sempre. O diário era um lamento contínuo. Ele descrevia a saudade física de Lucas, a vontade de ouvir sua risada, de sentir seu cheiro. Anotava as datas de aniversário, imaginando as festas das quais ele nunca participaria. Falava de Helena com uma reverência e um amor que o tempo e a distância não haviam diminuído, mas sim purificado. Ela é mais forte do que imagina. Ela vai reconstruir a vida dela e encontrar alguém que a mereça, alguém que possa estar ao seu lado. Rezo para que isso aconteça e rezo para que eu morra antes de ver. Ao terminar de ler, Dona Vera estava devastada. A culpa a atingiu com a força de um trem. Por anos, ela alimentara o ressentimento contra Helena. A vira como uma estranha, uma peça inadequada em sua família. Agora, ela via a verdade. Helena não era a causa do problema, mas uma vítima, assim como seu filho. E ela, Vera, com seu silêncio julgador,
Havia aprofundado a ferida, deixando a nora completamente sozinha para lidar com a dor do abandono e a criação de seu neto. O amor de seu filho não havia morrido. Ele o havia transformado em um escudo e se afastado para que a flecha o atingisse apenas a ele. Naquele momento, o muro de orgulho que Vera construiu ao redor de si mesma por tantos anos desmoronou, revelando o coração de uma mãe que finalmente entendia a dimensão do sacrifício de seu filho. Com uma determinação forjada na dor e no arrependimento, ela colocou o diário na bolsa. Não havia mais tempo para lamentações. Havia uma injustiça a ser corrigida, uma família a ser reunida. Ela deixou o apartamento do mesmo jeito que o encontrou, mas sua partida era diferente. Ela não estava mais fugindo de uma verdade dolorosa. Estava correndo em direção a ela, armada com a prova que poderia libertar a todos. A viagem de volta foi o oposto da ida. Não havia mais confusão, apenas uma clareza cortante. Ela sabia o que precisava fazer, e o primeiro passo seria o mais difícil de todos: procurar Helena e pedir perdão. Seria uma conversa que ela adiara por anos, um encontro entre duas mulheres unidas pelo mesmo homem, mas separadas pela mágoa e por segredos. Vera sabia que não seria fácil. Helena havia aprendido a ser autossuficiente, a se proteger de mais dor, especialmente vinda da família que lhe virara as costas. Mas Vera tinha a verdade em suas mãos, e a verdade, ela esperava, era poderosa o suficiente para derrubar qualquer barreira. Ao chegar em sua cidade, ela não foi para casa. Foi direto ao hospital onde Helena trabalhava. Esperou do lado de fora, o diário em sua bolsa pesando como uma âncora. Quando o turno de Helena terminou e ela saiu, parecendo cansada, mas com a postura ereta de quem carrega o mundo nos ombros, Vera a abordou. Helena, precisamos conversar. A reação de Helena foi exatamente a que Vera esperava. Fria, distante, defensiva. Não temos nada para conversar, dona Vera. Já se passaram anos. A dor em sua voz era evidente. Por favor, insistiu Vera. E pela primeira vez em anos, sua voz não continha julgamento, mas uma súplica desesperada. É sobre o Marcos. É sobre tudo. Eu estava errada. Todos nós estávamos errados. A menção ao nome de Marcos, vinda de sua sogra daquela maneira, quebrou a armadura de Helena. Ela viu algo nos olhos de Vera que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade. Com um suspiro resignado, ela concordou. Na minha casa. Lucas está com uma babá. O caminho até a casa que um dia fora de Marcos e Helena foi feito em um silêncio tenso, cada uma perdida em suas próprias memórias e medos. Era o prelúdio da tempestade ou o início da calmaria. Nenhuma das duas sabia ao certo. A casa, antes um santuário de felicidade compartilhada, agora era um museu silencioso da vida que Helena construíra sobre as ruínas de seu casamento. Cada porta-retrato, com o rosto sorridente de Lucas, era um testemunho de sua resiliência, mas também uma ausência gritante. As duas mulheres se sentaram na sala de estar. Um espaço carregado com o peso de anos de silêncio e ressentimento. O ar era tão denso que parecia difícil respirar. Helena cruzou os braços, uma barreira física contra a enxurrada de emoções que a visita de sua sogra ameaçava liberar. Dona Vera, por sua vez, sentia o peso de cada segundo. Ela não começou com desculpas ou explicações vagas. Em vez disso, abriu a bolsa e, com as mãos trêmulas, retirou o caderno de capa preta, colocando-o sobre a mesa de centro entre elas. O objeto, simples e desgastado, parecia pulsar com uma energia própria, um artefato de uma vida secreta. Eu não peço que você me perdoe, começou Vera, a voz embargada, mas firme. Eu só peço que você entenda. Eu passei anos odiando a mulher errada, julgando a situação errada. Eu falhei com meu filho e falhei com você e com meu neto. A verdade está aqui. Helena olhou para o diário com desconfiança.
O que poderia estar escrito ali que mudaria o fato de que ela fora abandonada, humilhada e deixada para criar um filho sozinha? Parecia mais uma armadilha, uma tentativa de manipular seus sentimentos depois de tanto tempo. Eu não quero ler desculpas, Vera. Eu vivi a realidade. Eu sei o que aconteceu. Sua voz era cortante, afiada pela dor que se tornara sua companheira constante. Não são desculpas, respondeu Vera, empurrando o caderno suavemente em sua direção. É um testamento. É a história de um homem que escolheu a própria ruína para que vocês pudessem viver. A sinceridade na voz de sua sogra era inegável, e uma fissura se abriu na muralha de Helena. Com uma relutância que era quase física, ela pegou o diário. O couro gasto parecia quente ao toque. Ela o abriu em uma página aleatória, e seus olhos pousaram em uma anotação datada do 4º aniversário de Lucas. Hoje, meu campeão faz 4 anos. Imagino que Helena fez aquele bolo de chocolate que ele tanto gosta. Eu comprei uma fatia de bolo em uma padaria barata e cantei parabéns, olhando para a foto dele que guardo na carteira. Foi o momento mais feliz e mais miserável da minha vida. A saudade é uma dor física, uma doença que não tem cura. Uma lágrima solitária escapou e rolou pelo rosto de Helena. Aquilo não era a escrita de um homem que fugira para os braços de outra. Era o lamento de um prisioneiro. Ela voltou ao início e começou a ler, página por página. A sala mergulhou em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo virar das folhas e, ocasionalmente, por um soluço contido de Helena. Vera permaneceu imóvel, dando-lhe espaço para absorver a verdade em seu próprio ritmo, testemunhando a dor, a confusão e, finalmente, a compreensão transformarem as feições de sua nora. Helena leu sobre a fraude, sobre os agiotas e suas ameaças explícitas. A imagem de homens perigosos, sabendo onde ela e seu filho frágil dormiam, a fez estremecer. Ela leu sobre o plano desesperado de Marcos, a lógica tortuosa por trás de sua crueldade fabricada. Ele não a estava abandonando. Estava se amputando para impedir que a gangrena se espalhasse. Cada palavra que ele escrevera sobre ela, sobre o amor que ainda sentia, era uma mistura de adoração e despedida, uma carta de amor escrita do outro lado de um abismo intransponível. A narrativa da traição, a história que ela contara a si mesma por anos para poder odiá-lo e sobreviver, desmoronou completamente. O homem que ela amaldiçoara em suas noites mais solitárias não era um monstro, mas um mártir em um sacrifício silencioso e terrível. Quando terminou a última página, Helena fechou o caderno lentamente. As lágrimas agora corriam livremente, lavando anos de amargura. Ela não sentia apenas alívio, sentia uma dor nova e avassaladora pelo sofrimento que Marcos se impusera. Ele não apenas partira, ele se exilara em um inferno pessoal para mantê-los em segurança. Ela olhou para Vera e pela primeira vez não viu a sogra crítica, mas uma companheira de luto, outra mulher que amava o mesmo homem e que também havia sido enganada pelas circunstâncias. Ele fez tudo isso, sozinho? Sussurrou Helena, a voz rouca. Vera assentiu, os próprios olhos marejados. Ele achou que não tinha escolha. E eu, cega pelo meu orgulho, piorei tudo. Eu deveria ter estado ao seu lado, Helena. Nós deveríamos ter enfrentado isso juntas. Naquele momento, a barreira final entre elas se dissolveu. Helena se levantou, contornou a mesa e, em um gesto que surpreendeu a ambas, abraçou a sogra. Foi um abraço de perdão mútuo, de dor compartilhada e de uma aliança forjada na mais dura das verdades. Elas choraram juntas, não apenas por Marcos, mas pelos anos perdidos, pelas palavras não ditas e pela solidão que ambas haviam suportado em seus cantos opostos do ringue. Quando a onda de emoção passou, uma nova sensação tomou conta delas, uma determinação fria e afiada. A dor deu lugar à raiva, não contra Marcos,
mas contra os homens que o encurralaram, que destruíram sua família e o condenaram a uma vida de miséria. A justiça precisava ser feita. Não podemos ir à polícia de qualquer jeito, disse Helena, a mente de enfermeira, acostumada a pensar sob pressão, começando a funcionar. Marcos escreveu que eles saberiam. Se fizermos um movimento em falso, podemos colocar a vida dele em risco. E a nossa? Vera concordou. Ele mencionou o nome do sócio e de um dos agiotas no diário. Mas isso é a palavra dele contra a deles. Precisamos de mais. E precisamos de alguém em quem possamos confiar. Foi então que Vera se lembrou de um primo distante, um delegado de polícia aposentado, mas que ainda mantinha contatos influentes. E, mais importante, era um homem de integridade inquestionável. Alguém que seu falecido marido sempre respeitou. Era um fio de esperança, mas era tudo o que tinham. Juntas, as duas mulheres, antes adversárias, agora se tornaram estrategistas. Elas passaram o resto da noite planejando, com o diário de Marcos como seu mapa. Elas não agiriam com o coração, mas com a cabeça. A vingança delas não seria um ato de paixão, mas uma operação cirúrgica. No dia seguinte, Vera contatou seu primo, Armando. Ela contou a história em termos gerais, o suficiente para despertar seu interesse e sua preocupação. Armando, um homem calejado por décadas, lidando com o pior da natureza humana, ouviu com uma paciência que desmentia a urgência que sentia. Ele concordou em se encontrar com elas em um lugar discreto. O encontro aconteceu em um café afastado, onde a conversa delas se perderia no burburinho geral. Helena e Vera entregaram o diário a Armando, que o leu ali mesmo, a expressão endurecendo a cada página. Quando terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento, o olhar perdido à distância. "O que vocês têm aqui é dinamite", disse ele finalmente. "É um testemunho poderoso, mas sem provas materiais. Ainda é a palavra de um homem foragido. No entanto, ele nos deu nomes, datas e transações. Ele nos deu um ponto de partida." Armando explicou que uma investigação oficial e barulhenta alertaria os criminosos. Eles precisavam agir nas sombras. Ele usaria seus contatos para iniciar uma investigação financeira discreta sobre o ex-sócio de Marcos e as empresas de fachada dos agiotas. Seria um trabalho lento e meticuloso, seguindo o rastro do dinheiro. O diário será nossa bússola moral. Mas as provas precisam ser frias e irrefutáveis. Extratos bancários, registros de propriedade, escutas telefônicas autorizadas. Isso leva tempo. Vocês precisam ser pacientes e, acima de tudo, precisam continuar agindo como se nada tivesse mudado. A vida de Marcos depende do nosso silêncio. A espera foi uma nova forma de tortura para Helena. Cada dia era uma batalha para manter a fachada de normalidade. Ela ia para o trabalho, cuidava de Lucas, sorria para os vizinhos, tudo enquanto carregava um segredo que poderia explodir a qualquer momento. Sua raiva contra Marcos havia se transformado em uma admiração dolorosa, e o amor que ela pensava ter enterrado ressurgiu com uma força avassaladora. Ela relia trechos do diário à noite, sentindo a presença dele naquelas palavras, conversando com seu fantasma. A cumplicidade com Vera se tornou sua âncora. As duas se falavam todos os dias, compartilhando pequenas informações e se apoiando mutuamente na ansiedade da espera. Vera, por sua vez, canalizou sua culpa em ação, ajudando Helena com Lucas, cozinhando para ela, tentando compensar os anos de distância com pequenos gestos de cuidado. A dinâmica entre elas era a prova viva de que a família podia se quebrar e se reconstruir de formas inesperadas. Os meses se arrastaram. A investigação de Armando avançava lentamente, como um rio subterrâneo cavando seu caminho através da rocha. Eles descobriram uma rede complexa de lavagem de dinheiro, que ia muito além da construtora de Marcos.
A Almeida em Filho fora apenas uma pequena engrenagem em uma máquina criminosa muito maior. O ex-sócio era um peão, e os agiotas eram os verdadeiros reis do tabuleiro, com conexões em vários setores da cidade. A operação era mais perigosa do que Marcos sequer imaginara. A paciência de Helena foi testada ao limite quando Lucas ficou doente, uma infecção respiratória que o deixou hospitalizado por uma semana. Naquelas longas noites no hospital, sentada ao lado do leito de seu filho, a ausência de Marcos era uma ferida aberta. Ela se sentia tentada a largar tudo, a ir atrás dele, a dizer que sabia de tudo e que eles enfrentariam o resto juntos. Mas a voz de Armando ecoava em sua mente. A vida dele depende do nosso silêncio. E então ela se agarrava à esperança, à promessa de um futuro onde eles poderiam ser uma família novamente, e usava essa esperança para acalmar o filho e a si mesma. Finalmente, após quase um ano de investigação silenciosa, Armando ligou. "Nós os temos", disse ele, a voz calma, mas com um tom de triunfo. "Temos tudo. Registros, gravações, testemunhas que concordaram em colaborar em troca de proteção. A operação será deflagrada amanhã, ao amanhecer. Será grande e será notícia em todo o país. Quando acontecer, Marcos estará livre." A notícia atingiu Helena com a força de uma onda. Alívio, medo, alegria e uma ansiedade vertiginosa se misturaram em seu peito. Estava acontecendo. O fim do pesadelo estava próximo. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se na janela, olhando para a cidade adormecida, imaginando Marcos em seu pequeno apartamento, alheio ao fato de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ela pensou no reencontro. Como seria? Ela conseguiria perdoá-lo, não pelo sacrifício, mas pela escolha de tê-la deixado no escuro, de tê-la feito sofrer tanto. O amor era forte, mas as cicatrizes também. A verdade libertaria Marcos da ameaça, mas os libertaria das marcas que aqueles anos de separação haviam deixado em suas almas. O amanhecer que se aproximava não traria apenas a justiça, traria o desafio mais complexo de todos, a reconstrução. A madrugada chegou com uma quietude enganosa, o silêncio que precede a tempestade. Helena permaneceu à janela, observando as primeiras luzes pálidas tingirem o céu de cinza e violeta, sentindo-se uma espectadora no limiar de dois mundos. O mundo de antes, pesado pela dor e pela mentira, e o mundo do depois, uma página em branco cheia de possibilidades e medos. Ela preparou o café da manhã para Lucas com uma precisão automática, as mãos se movendo enquanto a mente viajava para centenas de quilômetros de distância para o pequeno apartamento onde Marcos estaria acordando para mais um dia de sua penitência autoimposta, completamente alheio à avalanche que estava prestes a libertá-lo. A operação policial, batizada internamente de Operação Fundamento, foi deflagrada com a precisão de um relógio suíço. Dezenas de viaturas, sem sirenes, deslizaram pelas ruas adormecidas da cidade, convergindo para múltiplos alvos simultaneamente. O ex-sócio de Marcos foi preso em sua luxuosa casa de campo, pego de surpresa em meio a um sono tranquilo, a arrogância em seu rosto se desfazendo em puro pânico ao ver os policiais invadindo seu santuário. Os agiotas, homens que se consideravam intocáveis, foram arrancados de seus apartamentos e escritórios, suas fachadas de empresários respeitáveis desmoronando sob o peso das algemas. A notícia explodiu no noticiário matinal como uma bomba. As manchetes falavam de uma complexa organização criminosa na construção civil, de lavagem de dinheiro, extorsão e ameaças. O nome da construtora Almeida em Filho foi mencionado, mas de uma forma inesperada, como a primeira vítima, a empresa cuja ruína serviu de estopim para a investigação. Enquanto isso, em outra cidade, Marcos ouvia o rádio distraidamente em seu modesto carro a caminho do trabalho.
A notícia o atingiu primeiro como um ruído distante, depois como um choque elétrico. Os nomes, as empresas, os detalhes, era a sua história. Era o seu pesadelo sendo narrado em rede nacional. Ele encostou o carro no acostamento, o corpo tremendo incontrolavelmente. Eles haviam sido presos. A ameaça que o mantivera acorrentado por anos havia sido neutralizada. Ele estava livre. Mas a liberdade, em vez de eufórica, era aterrorizante. O que ele faria agora? O escudo de seu sacrifício havia desaparecido, deixando-o nu e exposto, com nada além de suas cicatrizes e da vergonha de sua fuga. Ele não era mais um mártir anônimo. Era apenas um homem que havia abandonado sua família. Foi então que seu celular, um aparelho antigo e pré-pago, tocou. Era um número desconhecido. Com as mãos trêmulas, ele atendeu. "Marcos", disse uma voz masculina e calma. "Meu nome é Armando. Eu sou o responsável pela operação que você acabou de ouvir. Nós sabemos de tudo. Nós lemos o seu diário. Você não precisa mais se esconder. Sua família está segura e está esperando por você." A menção ao diário o deixou sem ar. "Como? Quem?" A voz continuou. "Sua mãe e sua esposa nos procuraram. Elas nunca desistiram de você. Elas são as verdadeiras heroínas desta história, Marcos. Está na hora de você voltar para casa." A jornada de volta foi um borrão de emoções conflitantes. Cada quilômetro que o aproximava de casa era um passo em direção ao julgamento. Ele não temia a lei, mas sim o olhar de Helena. Como ela poderia olhá-lo sem ver o homem que a fez sofrer de forma tão profunda? O diário explicava suas razões, mas não apagava as noites em que ela chorou sozinha, os aniversários que ele perdeu, a humilhação que ela suportou. O perdão, ele sabia, era uma graça, não um direito, e ele não se sentia digno de recebê-lo. Armando havia providenciado para que ele fosse levado diretamente a um local seguro, uma casa de campo pertencente à família do delegado, para que o reencontro pudesse acontecer longe dos olhos curiosos da mídia. Helena e Vera já estavam lá, esperando. A ansiedade no ar era quase palpável. Helena andava de um lado para o outro, as mãos frias, o coração uma confusão de amor, raiva e uma saudade quase insuportável. Vera, sentada, mantinha uma calma forçada, as mãos entrelaçadas no colo, rezando silenciosamente. Lucas, alheio à tensão, brincava no tapete com seus carrinhos. O som de suas imitações de motor, o único ruído normal naquele ambiente carregado. Quando o carro com Marcos finalmente chegou e estacionou, o som do motor morrendo pareceu ecoar por uma eternidade. Helena parou de andar, o olhar fixo na porta. Vera prendeu a respiração. A porta se abriu e ele entrou. O homem que apareceu era uma sombra daquele que partira. Estava mais magro, os ombros curvados pelo peso que carregara, o rosto marcado por linhas de preocupação e cansaço. Seus olhos, antes cheios de vida e confiança, agora eram o espelho de uma alma exausta. Ele parou no umbral da porta, como se não se atrevesse a dar mais um passo. Seus olhos encontraram os de Helena, e naquele instante o mundo inteiro pareceu desaparecer. Não houve palavras. Apenas um longo e profundo olhar que continha anos de dor, de perguntas, de amor e de perda. As lágrimas que Helena segurava com tanta força finalmente vieram, escorrendo por seu rosto, não em um choro de tristeza, mas de uma libertação catártica. Ela não via um covarde, nem mesmo um herói. Via apenas o seu Marcos, o homem que ela amava, quebrado e devolvido a ela. A tensão foi quebrada pelo som mais inocente e poderoso de todos. Lucas, vendo o estranho parado à porta, levantou-se e, com a curiosidade pura das crianças, apontou para ele. "Papai?" perguntou ele, a voz pequena e clara. Ele reconhecia o rosto das fotografias que Helena insistira em manter pela casa, o pai que ela descrevia em histórias antes de dormir.
A palavra simples e direta atravessou a sala como uma flecha, atingindo Marcos em cheio. Ele desabou de joelhos, o rosto se contorcendo em um soluço que vinha do fundo de sua alma. Aquele era seu filho, um menino lindo e saudável que ele só conhecia por fotos e pela imaginação. Lucas, sem entender o motivo das lágrimas do adulto, mas sentindo instintivamente que aquele homem precisava de consolo, caminhou em sua direção e, com a naturalidade de quem pertence àquele lugar, o abraçou. Ele passou os bracinhos ao redor do pescoço de seu pai, um gesto de aceitação incondicional que quebrou a última barreira de Marcos. Ele o abraçou de volta, enterrando o rosto nos cabelos do filho, chorando não apenas pela dor do passado, mas pela beleza esmagadora daquele momento. Helena se aproximou lentamente e se ajoelhou ao lado deles, colocando a mão sobre as costas de Marcos. O toque era hesitante, mas real. Não era um toque de perdão imediato, mas de compreensão, de "eu estou aqui, nós estamos aqui". Ela não precisava dizer nada. Naquele gesto, Marcos sentiu a promessa de um caminho a ser percorrido. Um caminho que, pela primeira vez em anos, eles poderiam trilhar juntos. De longe, Dona Vera observava a cena, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ela via seu filho, sua nora e seu neto, um tríptico de dor e esperança finalmente reunidos. Sua missão estava cumprida. Ela se levantou discretamente e saiu para o jardim, dando-lhes a privacidade que aquele momento sagrado exigia. Ela olhou para o céu, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. A paz de uma mãe que, mesmo tardiamente, ajudara a guiar seu filho de volta para a luz. Em outra cidade, Clara, a arquiteta cujo amor não correspondido fora a chave para tudo aquilo, viu a notícia sobre a prisão da quadrilha em um telejornal. A reportagem mencionava brevemente que o caso fora reaberto graças a novas informações trazidas pela família de uma das vítimas. Ela sorriu, um sorriso genuíno e sem amargura. Ela não fazia parte daquela foto de família, mas sabia que havia sido uma peça fundamental na sua salvação, não na sua destruição. E isso, para ela, era o suficiente. Os dias que se seguiram foram delicados, como aprender a andar novamente após uma longa doença. Marcos estava legalmente livre, seu nome limpo e sua posição de vítima estabelecida. Mas a liberdade emocional era uma conquista muito mais complexa. Ele e Helena conversaram por horas, dias a fio. Ele contou tudo, preenchendo as lacunas que o diário não cobria, o medo paralisante, a solidão esmagadora, a vergonha que o consumia. Helena, por sua vez, falou de sua própria jornada, a humilhação, a raiva que a manteve de pé, o desafio de ser mãe solteira, a dor de acreditar que fora trocada. Não havia acusações, apenas a exposição honesta e brutal de suas feridas. O perdão não foi um evento único, mas um processo, construído em pequenos gestos, um café que ele preparava para ela de manhã, do jeito que ela gostava, uma mão que ela colocava sobre a dele durante o jantar, o jeito como ambos paravam para observar Lucas brincando, compartilhando um momento de admiração silenciosa. A reconstrução do casamento deles não era sobre voltar ao que eram, pois aquelas pessoas não existiam mais. Era sobre construir algo novo, sobre as fundações da verdade, com o conhecimento de que o amor deles havia sobrevivido ao mais duro dos testes. Eles estavam aprendendo a dançar novamente, cientes das cicatrizes, mas não mais definidos por elas. O caminho seria longo, mas pela primeira vez em muito tempo, o futuro não era uma ameaça, mas uma promessa. A poeira da operação policial e do escândalo midiático começou a assentar, mas o mundo para o qual Marcos retornou não era mais o mesmo. A construtora Almeida em Filho, embora legalmente isenta de culpa, estava em ruínas financeiras, sua reputação manchada pela associação com o esquema criminoso.
Os bens da empresa haviam sido congelados durante a investigação. E agora, o que restava era uma montanha de dívidas e contratos cancelados. Para muitos, seria o fim da linha, um legado transformado em cinzas. No entanto, para Marcos, reconstruir a empresa tornou-se uma missão quase tão vital quanto reconstruir sua família. Não era por dinheiro ou por orgulho, mas por uma necessidade profunda de honrar o nome de seu pai e de provar a si mesmo que era capaz de erguer algo sólido e honesto a partir dos escombros. Ele passava os dias em reuniões com advogados e credores, mergulhado em uma burocracia sufocante, tentando salvar o que parecia insalvável. O trabalho era exaustivo, um lembrete constante da catástrofe que se abatera sobre eles, mas era também uma forma de terapia, um problema concreto que ele podia resolver com lógica e esforço, ao contrário das feridas invisíveis de sua alma. Helena observava essa nova obsessão de Marcos com uma mistura de admiração e preocupação. Ela via o homem que amava tentando, com uma determinação quase febril, reparar o passado, tijolo por tijolo. Mas temia que ele estivesse usando o trabalho como uma nova forma de exílio, uma maneira de evitar o confronto com as partes mais complexas de sua reintegração à vida familiar. As conversas entre eles, embora honestas, ainda tinham zonas de silêncio, áreas minadas pela dor que ambos hesitavam em pisar. A intimidade física era um território ainda mais delicado, um mapa que eles redescobriam com uma lentidão cautelosa, cheia de hesitações e da memória fantasma da traição fabricada. Uma noite, ao encontrá-lo debruçado sobre planilhas na mesa da sala de jantar, muito depois de Lucas ter ido dormir, ela decidiu quebrar o ciclo. "Você não precisa fazer isso sozinho, Marcos", disse ela, a voz suave no silêncio da casa. "A empresa não é só sua. O que aconteceu, aconteceu a nós. Vamos enfrentar isso juntos." Marcos levantou o olhar surpreso. Em sua mente, a responsabilidade pela ruína e pela reconstrução era exclusivamente sua, uma penitência que ele devia cumprir. A oferta de Helena foi mais do que um gesto de apoio, foi uma afirmação de parceria. Ela, com sua mente prática e sua força silenciosa, começou a se envolver. Enquanto Marcos lidava com a engenharia financeira, Helena focava no capital humano. Ela contatou os poucos funcionários leais que restaram, organizou reuniões e, com sua empatia natural, conseguiu restaurar um senso de propósito e de lealdade na pequena equipe. Ela propôs uma ideia que, a princípio, pareceu radical a Marcos. Em vez de tentar competir com as grandes construtoras, eles deveriam se reinventar. A nova Almeida em Filho não construiria mais prédios comerciais impessoais, mas se especializaria em projetos com impacto social, moradias acessíveis, reformas de escolas públicas, centros comunitários. Seria uma empresa menor, menos lucrativa talvez, mas com uma alma. A ideia era um reflexo perfeito de quem eles haviam se tornado. Pessoas que entendiam que o verdadeiro valor não está no tamanho da estrutura, mas na força de sua fundação moral. Aquele projeto conjunto se tornou a ponte definitiva entre eles. Trabalhar lado a lado, compartilhando desafios e pequenas vitórias, dissolveu as últimas barreiras de hesitação. Eles não eram mais apenas um casal tentando superar um trauma. Eram parceiros em uma missão comum, redescobrindo o respeito e a admiração mútua que sempre foram a base de seu amor. Dona Vera também encontrou seu novo lugar naquela dinâmica familiar. A mulher dura e julgadora deu lugar a uma avó dedicada e a uma mãe presente de uma forma que nunca fora antes. Ela vendeu sua casa grande e se mudou para um apartamento menor, usando parte do dinheiro para investir na nova empresa do filho. Um voto de confiança que significou mais para Marcos do que qualquer aporte financeiro.
Ela se tornou a retaguarda da família, cuidando de Lucas quando Helena e Marcos precisavam trabalhar até tarde, enchendo a casa com o cheiro de comida caseira e a sabedoria de quem aprendeu da maneira mais difícil que o amor exige humildade. O relacionamento entre ela e Helena floresceu em uma amizade genuína, forjada no fogo da adversidade. Elas compartilhavam confidências, riam das teimosias de Marcos e se apoiavam, duas matriarcas governando um pequeno reino que haviam resgatado da beira do abismo. A família, antes fragmentada, estava agora mais unida do que nunca, seus laços fortalecidos não pela ausência de cicatrizes, mas pela aceitação delas. No entanto, o passado ainda guardava um último eco. Durante o julgamento dos criminosos, Marcos foi chamado para depor. Subir ao tribunal e encarar o ex-sócio e os agiotas foi um dos atos mais difíceis de sua vida. Ele narrou sua história com uma voz firme e clara, não como uma vítima, mas como uma testemunha da corrupção que quase o destruiu. Seu depoimento, corroborado pelas provas materiais e pelo seu próprio diário, que foi lido em parte durante a sessão, foi devastador. Os homens que antes pareciam gigantes invencíveis, agora eram figuras patéticas, encolhidas no banco dos réus, seus impérios de medo desmoronando sob o peso da lei. Ao sair do tribunal, com Helena ao seu lado segurando sua mão com força, Marcos sentiu um peso final ser retirado de seus ombros. Não era um sentimento de vingança, mas de fechamento. A justiça estava sendo feita e ele finalmente podia deixar aquele capítulo para trás. A sentença foi dura, condenando os réus a longos anos de prisão, e a notícia foi um alívio para toda a comunidade que eles haviam aterrorizado por tanto tempo. A história de Marcos, que começara como um boato de traição, terminou como uma fábula moderna sobre coragem e integridade, com seu nome completamente limpo. Um ano depois, a nova Almeida em Filho inaugurou seu primeiro grande projeto. A reforma completa de uma creche em um bairro carente, a mesma que Lucas frequentaria em breve. A cerimônia de inauguração foi simples, com a presença da comunidade, dos funcionários e da família. Não havia políticos ou grandes empresários. Era um evento sobre pessoas. Durante o discurso, Marcos não falou de concreto ou de prazos. Ele falou sobre a importância de construir fundações seguras, não apenas em edifícios, mas na vida das crianças e das famílias. Ao seu lado, Helena olhava para ele com um orgulho que transbordava em seus olhos. Ao final, um jornalista local o abordou. Senhor, Almeida, depois de tudo o que passou, do sacrifício que fez, se pudesse voltar no tempo, o que faria de diferente? A pergunta o pegou de surpresa. Ele pensou por um momento, o olhar se perdendo na multidão até encontrar o de Helena. Eu teria confiado mais, disse ele, a voz embargada pela emoção. Eu teria confiado que a força da minha esposa era maior do que qualquer ameaça. Eu teria confiado que o amor da minha família era o único escudo de que eu realmente precisava. O maior erro que cometi não foi fugir, foi pensar que eu precisava fazer isso sozinho. A resposta sincera e humilde resumiu toda a sua jornada. Naquela noite, depois de colocar Lucas na cama, Marcos e Helena sentaram-se na varanda, olhando para as estrelas. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por uma paz que eles haviam conquistado com tanto esforço. Você sabe, disse Helena, quebrando o silêncio. Clara me ligou hoje. Marcos se virou para ela, surpreso. Ela viu a notícia sobre a creche. Queria dar os parabéns. Ela parece feliz. Está abrindo o próprio escritório de arquitetura em outra cidade. A menção a Clara não trouxe nenhum desconforto, apenas um reconhecimento silencioso do papel crucial que ela desempenhara. Uma mulher que, por um amor não correspondido, escolhera a nobreza em vez do ressentimento e, no processo, salvara a todos. Ela foi uma boa pessoa, disse Marcos.
e Helena concordou com um aceno de cabeça. Eles ficaram em silêncio novamente, até que Marcos pegou a mão de Helena. "Obrigado", sussurrou ele, "por não desistir de mim, por me mostrar como voltar para casa." Helena apertou sua mão. "Nós voltamos para casa juntos", corrigiu ela. E naquela simples frase estava a verdade final de sua história. O lar não era um lugar, mas um processo. Era a decisão diária de escolher um ao outro, de enfrentar as tempestades juntos e de entender que o verdadeiro amor não é sobre a ausência de quedas, mas sobre a coragem de se levantar, de mãos dadas, uma e outra vez. Os anos que se seguiram foram a prova silenciosa de que a paz não é a ausência de tempestades, mas a capacidade de encontrar abrigo um no outro quando elas chegam. O tempo, aquele escultor implacável, suavizou as arestas mais afiadas das cicatrizes, transformando-as em linhas finas que contavam uma história não de dor, mas de sobrevivência. A nova Almeida em Filho, sob a gestão conjunta de Marcos e Helena, floresceu de uma maneira que ninguém esperava. Eles se tornaram um nome de referência em construção com propósito, provando que era possível aliar lucro e consciência social. Cada escola reformada, cada centro comunitário erguido, era um monumento à sua própria reconstrução. Marcos encontrou uma nova identidade, não mais como o herdeiro de um legado, mas como o arquiteto de um novo, mais significativo. A sombra da culpa que o assombrou por tanto tempo finalmente se dissipou, substituída pela luz quente do orgulho que sentia ao ver o impacto real de seu trabalho na vida das pessoas. Ele aprendeu a se perdoar, talvez o mais difícil de todos os perdões, ao entender que seu valor não residia na perfeição, mas na capacidade de se redimir de seus erros. Lucas cresceu nesse ambiente de amor e propósito, tornando-se um menino inteligente, empático e, acima de tudo, seguro. A saúde frágil da primeira infância deu lugar a uma energia vibrante. Para ele, a história de seu pai não era um conto de abandono, mas uma lenda familiar sobre um herói que precisou ir para uma longa jornada para derrotar monstros e depois voltou para casa. Ele cresceu vendo o pai não como uma figura ausente, mas como a personificação da força silenciosa, e via na mãe e na avó a prova de que o poder mais formidável muitas vezes vem envolto em cuidado e gentileza. A relação entre pai e filho foi construída sobre uma base de honestidade inabalável. Quando Lucas teve idade suficiente para entender as nuances do mundo, Marcos sentou-se com ele e contou toda a verdade, sem floreios ou omissões. Ele falou do medo, do erro de não ter confiado na força de Helena, da dor da separação. E Lucas, com a sabedoria que as crianças às vezes possuem de forma tão pura, simplesmente ouviu e ao final disse: "Mas você voltou, pai, isso é o que importa." Naquela simples frase, Marcos encontrou a absolvição final e completa. A vida se acomodou em um ritmo sereno, uma felicidade conquistada que eles nunca tomavam como garantida. No entanto, o destino, em sua ironia poética, ainda reservava um último epílogo. Anos depois, quando Lucas já era um pré-adolescente, Helena recebeu uma ligação do hospital onde trabalhava. Um paciente em estado terminal, sem família e sem recursos, precisava de cuidados paliativos. O nome no prontuário a fez gelar. Era o ex-sócio de seu marido, o homem que fora o catalisador de toda a sua desgraça. Ele havia cumprido sua pena, saíra da prisão doente e sozinho, e agora estava nos seus últimos dias, esquecido pelo mundo. A primeira reação de Helena foi um não visceral. Porque ela deveria cuidar do homem que destruiu sua família? Mas então ela olhou para sua própria vida, para o amor que a cercava, para a paz que haviam construído, e percebeu que o ódio não tinha mais espaço ali.
Cuidar daquele homem não seria um favor a ele, mas uma afirmação final de sua própria força, a prova de que ela havia se tornado tão resiliente que nem mesmo a presença de seu algoz poderia perturbá-la. Com o consentimento silencioso de Marcos, que entendeu o gesto sem precisar de palavras, Helena assumiu o caso. Ela entrou no quarto do hospital e viu um homem definhado, uma casca vazia do indivíduo arrogante que conhecera. Ele a reconheceu, e em seus olhos havia um misto de terror e vergonha. Helena o tratou com a mesma compaixão e profissionalismo que dedicava a todos os seus pacientes. Ela aliviou sua dor, garantiu seu conforto e, em seus momentos de lucidez, ouviu seus lamentos de arrependimento. Em um de seus últimos dias, ele segurou a mão dela com uma força surpreendente e, com a voz fraca, sussurrou: "Me perdoe." Helena olhou para ele, não com pena, mas com uma clareza profunda. "Eu não sou a pessoa que precisa te perdoar", respondeu ela suavemente. "O perdão que você busca é consigo mesmo. Eu só posso te oferecer paz em seus últimos momentos." Naquele ato de compaixão desinteressada, o ciclo de dor e vingança se fechou para sempre. Ela não o perdoou em nome de sua família, mas o libertou de seu próprio poder sobre ela, um ato final de soberania emocional. Ele faleceu 2 dias depois, e Helena foi a única pessoa ao seu lado, não como uma vítima, mas como a testemunha silenciosa de que, no final, todos nós colhemos o que plantamos. Na noite em que o ex-sócio morreu, Marcos e Helena ficaram na varanda, em silêncio, por um longo tempo. Aquele evento inesperado os forçou a revisitar o ponto de partida de sua provação, mas agora eles o viam de uma perspectiva distante, como quem olha para uma montanha que já escalou. "Você é uma mulher incrível, sabia?", disse Marcos, a voz cheia de uma admiração que só havia crescido com o tempo. Helena encostou a cabeça em seu ombro. "Eu aprendi com o melhor", respondeu ela sorrindo. "Aprendi com um homem que achou que precisava ser um herói solitário, mas descobriu que a verdadeira força está em ser vulnerável o suficiente para pedir ajuda." O amor deles não era mais o amor apaixonado e ingênuo da juventude, mas algo muito mais profundo e duradouro. Era um amor forjado no fogo, temperado pela dor e polido pelo perdão, um amor que conhecia a escuridão e, por isso, valorizava cada raio de luz. A verdadeira herança de sua jornada não estava na empresa reconstruída ou na justiça que fora feita. Estava nos momentos tranquilos, no som da risada de Lucas ecoando pela casa, nas conversas silenciosas com Dona Vera na cozinha, no toque familiar da mão de Marcos na sua durante uma caminhada. Estava na compreensão de que, às vezes, proteger quem amamos exige os maiores sacrifícios, mas que um amor verdadeiro, mesmo que se perca em desvios e estradas escuras, sempre encontra o caminho de volta para casa. E o lar deles, finalmente completo e inabalável, não era mais feito de tijolos e cimento, mas de uma verdade simples e poderosa: a de que a maior de todas as construções é e sempre será a reconstrução de uma família. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.